Olá, feliz sábado. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola sabatina. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu tenho aqui comigo como convidada especial a Jéssica. Jéssica, ela é membro aqui desta igreja, super ativa, inteligente, sabe muito sobre Bíblia e Deus seja louvado com isso. Jéssica, seja muito bem-vinda. Feliz sábado a todos. Obrigada pelo convite, irmão. Fico muito feliz de partilhar da palavra de Deus também, mais uma vez aprender junto com todo mundo. Amém. Amém. Olha, para você que ainda não adquiriu a lição da Escola Sabatina, ou ainda não fez a assinatura da lição, eu vou dar aqui para você algumas dicas bem legais, tá bom? A primeira delas é você estar ligando para o 0800 979 0606 e em horários comerciais ali, você está ligando para a CPB, está ali fazendo a sua assinatura ou comprando a lição avulso também, tá bom? Uma outra dica é você estar indo ali no Centro Empresarial Sun City, ali no bairro de Capim Macio. Fica ali entre a praça ali, então, da Árvore de Natal, Jéssica, e ali o 7º Cartório. Ali fica ali um centro de galerias chamado Sun City, e uma das galerias ali é, então, a Novo Tempo Story. E ali, então, você pode adquirir ali a sua lição da Escola Sabatina e outros materiais de riqueza espiritual também. Então, fica aí essas dicas para que você possa não ficar sem a lição, que isso é muito importante, né, Jéssica? É verdade, é assim. Muito bem, então, neste momento, eu peço que você feche seus olhos, curve a sua cabeça, e eu vou pedir aqui para a Jéssica, então, fazer essa oração inicial para nós. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia da Tua graça. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, pela lição da Escola Sabatina. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que nos assiste com Tua presença, com a Tua iluminação. Nos concede também, Senhor, a guia do Espírito Santo aqui onde estamos, para juntos podermos aprender mais e comentar mais sobre Tua luz. Obrigado a Deus por esse sábado maravilhoso. Abençoa as igrejas e as pessoas que cultuam em seus lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, Jéssica. Nós estamos, então, aqui na nossa 9ª lição desse trimestre já indo aí para o finalzinho, né? Para que nós possamos estar aguardando a nova lição do novo trimestre, um novo ano também. A lição número 9, ela tem como título Convertam o seu coração. E esse título, ele tem muito a ver com o verso para memorizar, que está lá em Deuteronômio, capítulo 4, no verso 29. Você que está sem a lição, ou mesmo estando com a lição, quiser nos acompanhar. Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, nos diz o seguinte: de lá, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Jéssica, nós precisamos buscar a Deus, na verdade. Todo ser humano, ele deve buscar a Deus. Nós sabemos que todos nós, todo ser humano, em toda a face da terra, ele é pecador. Todos nós pecamos, né? Isso, então, é um fato, é verídico, é verdade. E o único ser que veio a este mundo e não pecou foi Jesus Cristo, né? E hoje nós temos esse mesmo Jesus para que nós tenhamos o privilégio de segui-lo e, assim como ele, buscarmos não pecar, não é verdade? É verdade. Tem um ponto da doutrina que é a depravação total, né, que fala que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, porque tudo nosso foi depravado, mente, o corpo, todo o nosso intelecto, nosso coração, nossas tendências foram corrompidas. Então, diante disso, ninguém, por mais que esteja próximo, pode se dizer que é santo, né? Aquele que diz que não tem pecado, aí já está pecando. Porque nós somos pecadores, temos iniquidade. Aí o que Cristo veio fazer foi nos dar o poder para viver uma vida de retidão aqui. Só que não esquecendo-se que sempre vamos estar nessa condição de pecadores. Ainda que vivamos no Espírito Santo, vivamos com o Senhor pela sua guia, seguindo sua vontade, mas ainda assim seremos pecadores. Até aquele dia em que ele vai vir e vai nos glorificar de todo. Então, todo o mal vai sair do nosso ser e ali sim podemos dizer que estamos sem pecados. Mas até esse momento ainda seremos pecadores.
Amém, né? Essa é uma grande verdade. Nós vimos também, Jéssica, que em Romanos capítulo 3, no verso 23, essa grande verdade que nós falamos aqui, que todos nós somos pecadores, né? Diz o seguinte, o verso 23, de Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a única maneira de nós, então, tirarmos esse pecado de nós, de esse pecado sair, sumir da nossa vida, é Deus. E aí o verso 24, ele complementa isso daí, né, dizendo o seguinte, olha, perdão, está aqui, né? Justificados gratuitamente. Isso, né? Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, só há um meio de sermos justificados, é por meio da graça que há em Cristo Jesus, né? Isso. Ele muda os nossos status perante de Deus o Pai, né? E ele nos considera justo, ainda assim que estamos na condição de pecado. Exatamente. E aí o tema central, ele vai se encaminhando para algo que nós iremos debater bastante aí, quase a lição inteira vai falar sobre a questão do arrependimento, né? E diz o seguinte, olha, porque somos pecadores, o arrependimento deve ser a parte central da nossa existência cristã. E como nós vimos aí durante a semana, nós vimos que essa ideia de arrependimento, ela também é expressa no livro de Deuteronômio, né? E tendo nessa ideia, Jéssica, de que a Bíblia ela está repleta de expressões idiomáticas, né? O que são expressões idiomáticas? Nos diz o seguinte, são palavras que assumem significado diferente do sentido real. E aqui nós temos uma palavra que foi nos dado aqui na recapitulação da lição, que é a palavra mi'item, que significa quem dará. Mas nesse contexto do Antigo Testamento, ela tem um outro significado, né? Dá uma ideia de desejo, de anseio, algo que se queira muito. Eu queria que você comentasse um pouco mais, aprofundasse esse conhecimento sobre essas palavras idiomáticas. Sim. As palavras têm o seu sentido gramatical na língua, né? Mas aí, conforme ela vai sendo inserida nos contextos, elas ganham um sentido mais definido e específico para a passagem. E foi isso que aconteceu aqui. No caso dessa palavra em si, que significa quem dera, Deus pronuncia como um anseio, um desejo do seu coração, que o povo fosse realmente fidedigno àquilo que ele estava dizendo. Só que, como ele também é um Deus onipresente, né, onisciente, sabe todas as coisas, já conhecia o futuro, já via a queda daqueles a qual ele estava seguindo e estava guiando, né, na verdade, e aquele povo lá na frente iria sair daquilo que ele tinha ensinado no deserto. Então, ele vendo já também o futuro, ele dizia, quem me dera que eles fossem fiéis até o fim, e quão bem seria para eles, quão maravilhoso seria para eles. E ele já vendo a queda e também, na sua onisciência, já via também o retorno. É tanto que, quando ele fala para Moisés como um profeta, Moisés, como profeta, anuncia já a queda e anuncia também o retorno, de que eles poderiam sim se voltar ao Senhor novamente. Exatamente, né? E é interessante, como você falou, aqui o verso 29, né, de Deuteronômio capítulo 5, Deus diz o seguinte, olha, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aqui a gente vê o Deus do universo, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que falou e tudo passou à existência, ele falando, olha, quem me dera. Parece que essa expressão quem me dera é de pessoas limitadas, pessoas pecadoras, né, de seres humanos e não de Deus. Mas Deus, ele também fala a expressão quem me dera, nesse anseio, nesse desejo de que o povo se arrependesse, se voltasse para ele. Jéssica, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação de Deus falar essa expressão com a questão do livre-arbítrio. Há algum sentido, alguma conectividade, há um alinhamento em relação a esse sentido? Sim, porque apesar de Deus conhecer o futuro, nossas decisões, Ele conhecer os caminhos que nós vamos trilhar por nossa própria escolha, esse conhecimento não faz com que Ele intervenha, porque Ele deu a liberdade para a gente escolher. Então, Ele procura, em meio a essas escolhas, nos alcançar, para nos chamar ao arrependimento, para endireitar as nossas veredas, né? Para mostrar a sua vontade, para nos corrigir.
mas em nenhum momento ele vai intervir no livre-arbítrio. Então, é como um anseio de Deus mesmo, por saber que eles tomariam aquela decisão de se desviar dele, mas ao mesmo tempo era um desejo contrário, porque não é isso que Deus quer, ele quer que a gente fique próximo a ele, por isso que ele fala quem me dera. E não como limitação, mas porque realmente ele escolheu nos dar esse presente. Se ele quisesse, ele poderia intervir, mas ele não faz, porque ele deu a liberdade e ele cumpre tudo aquilo que ele nos deu. Então, ele não quer algo forçado, ele quer algo voluntário. Que se acheguemos a ele por amor, né? Amém, né? Louvado seja Deus, porque nós percebemos que, assim como nós somos seres humanos, nós somos livres, né, para pecar, mas também para aceitar o Senhor, aceitar aí, então, a sua graça. E aí só depende de nós mesmos, né? Unicamente a escolha é nossa, unicamente nossa, nem de mais ninguém. E todos os dias nós devemos fazer isso, né? Ter as nossas escolhas e termos o nosso livre-arbítrio para então escolhermos o que é melhor, né? Sim. Eu sei que o tempo é um pouquinho corrido, mas eu queria fazer uma observação, porque no final da lição tem uma pergunta interessante que diz assim: como você pode aprender a entregar a sua vontade a Deus para que com seu poder faça escolhas certas, né? E não é sempre que a gente tem claro qual é a vontade de Deus. Então a gente fica na dúvida, às vezes não toma decisão nenhuma, procrastina uma decisão importante porque não sabe qual é a decisão de Deus. Mas eu digo que se nós estivermos, quanto mais próximos, quanto mais nós conhecermos a Ele, nós vamos saber como Ele pensa, a sua preferência. E isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter a nossa própria vontade. A gente vai ter, só que ela tem que ser neutra. Você tem a sua preferência, você pode apresentar para Deus a sua preferência, mas ela tem que ser neutra para aquilo que Deus quer, aquilo que Ele vai mostrar, as coisas que Ele vai guiar. E tem 2 versos que eu gosto muito, que eu até separei para ler aqui, e para a gente não perder muito tempo, eu tinha anotado eles aqui. É Salmos 32, verso 8, que diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E aí no verso seguinte diz: não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, aos quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Ele diz assim, ouça aquilo que eu digo, né? Se aproxime de mim que eu vou te instruir. E eu acho que uma das coisas mais fortes que nós temos hoje como guia é a palavra de Deus, né? Nós recebemos ali todas as instruções de como Deus pensa, né? Do que Ele quer. E se nós estivermos, quanto mais próximo da sua palavra, mais próximo dele em oração, em comunhão com o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a saber qual é a sua vontade. E tem um texto do Espírito de Profecia, do livro Educação, que diz que se ainda você não souber a vontade de Deus, mas você se entregar a Ele, deixando que sua vontade fique na mão dele para que ele faça o que ele quiser, os anjos guiam você também. Então, você pode ter essa segurança de estar caminhando com Ele, mesmo que você não tenha plenamente definido diante dos seus olhos aquilo exatamente que você tem que fazer, mas se você entregar-se a Ele, Ele vai guiar você. Amém, né? Como é confortante nós compreendermos bem isso, né? Como você bem falou, ainda que nós não encontremos, não tenhamos a Bíblia em nossas mãos, mas assim Deus nos guiará se nós confiarmos nele, né? Jéssica, falando em confiança, a gente vê que Deus, ele sempre nos guia em todos os lugares, se nós confiarmos, colocarmos as coisas nas mãos dele. E sabemos que a Bíblia está repleta, então, de evidências sobre a preexistência de Deus. E aí Deus, o que significa isso? Que Deus, ele conhece, né, o fim desde o início. E nos diz aqui o comentário, aqui na lição, o seguinte: esse conhecimento que Deus tem do fim desde o início, mesmo de nossas escolhas livres, não tem influência sobre a liberdade dessas escolhas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre este assunto. Sim, como a gente estava falando antes, né? Ele conhece, mas ele não intervém com o seu poder para mudar aquilo. Porque ele nos deu a liberdade. Então, ele pode nos chamar a atenção, mover as circunstâncias para que nós percebamos que aquilo é ou não da sua vontade, que devíamos ter chegado até ali ou não era esse o plano dele. Mas ele não vai intervir no seu coração para que você faça alguma decisão.
ele vai influenciar você, mas só se você deixar, então você vai ser guiado para a sua vontade. Ele deixa a gente completamente livre para isso. E nessa parte aqui, eu acho interessante quando ele trata do povo de Israel, porque ele diz para eles que eles iriam cair lá na frente. Ele vai até eles através de profetas e tudo mais, porque no meio que você está de uma decisão errada, vem as consequências, então você não enxerga muito Deus nas consequências, né? E você pensa que está só, que Deus não vai lhe ouvir, que Deus não escuta as suas orações, mas mesmo no meio das provas, ele está ali. E foi isso que aconteceu com o povo lá na época em que, muito tempo depois de Deuteronômio ser escrito, é que ia acontecer lá em Babilônia, né? No caso, quando eles foram cativos, e usou o profeta Jeremias para dizer para eles que quando se cumprisse aqueles 70 anos, eles iriam retornar. Agora, com uma condição: se eles buscassem ao Senhor de todo o seu coração, se eles buscassem o Senhor, eles iriam achar. Então, às vezes, nós tomamos decisão errada que muda o nosso destino, e lá na frente a gente sente aquela dor que estamos sem direção, de que Deus não está nos vendo, mas se nós o buscarmos, ainda assim, nesse lugar em que Ele permitiu que a gente fosse para o exílio, Ele nos ouvirá. E Ele irá nos trazer de volta, irá mudar aquela situação, porque Ele é um Deus de misericórdia. O seu desejo é salvar, e Ele permite que a gente vá até esses pontos terríveis de nossa vida, justamente para isso. Não é para nos destruir de todo, mas para nos chamar de volta. Amém, né? Eu queria agradecer, Jéssica, neste momento, né, pela participação aqui da Miriam de Araújo. Seja muito bem-vinda. Obrigado aí por estar assistindo o nosso canal no YouTube. Deus seja louvado. Você e a sua família recebam as bênçãos de Deus nesse santo dia sagrado, sábado do Senhor. Amém? Jéssica, você falou aí que Deus, né, e nós vimos aqui no livro de Deuteronômio, em especial aqui no capítulo 4, que Deus ali, ele falou que eles cairiam em idolatria. E isso realmente aconteceu, né? Moisés, ele deixou bem claro ali que isso aconteceria não naquele momento, um pouco mais à frente. Mas Deus, na sua preexistência, já havia informado o povo. E aí a gente percebe a partir do verso 29 aí, as misericórdias de Deus. Deus dizendo: olha, eu não vou abandonar vocês, porque o que eu quero é o salvar vocês. Deus também, ele anteviu não só a queda, mas ele anteviu também o arrependimento do povo ali também, né? E isso também acontece conosco, não é verdade? Isso, acontece sim. É interessante essa questão de Deus ver o futuro, porque quando Ele decide nos perdoar hoje, Ele já sabe que amanhã a gente vai cair. E ainda assim que Ele veja nossas quedas futuras, Ele nos concede hoje, como pessoas temporais, criaturas temporais, a sua graça, a sua misericórdia. E isso é o que diferencia o amor de Deus, porque a gente, quando vai perdoar alguém, a gente perdoa com aquela condição no coração de que se aquela pessoa fizer de novo, então já perdeu ali, né? Já perdeu a confiança, já perdeu parte do nosso amor, e muitas vezes a gente até se desliga da pessoa por ela errar. E nesse caso não, Deus, Ele sabe todas as coisas e Ele conhece as nossas faltas. Então acontece de hoje você pedir perdão a Deus por algo, e Ele te perdoa, te dá a graça, mas aí dias posteriores você cai naquilo e você pensa: meu Deus, como é que eu caí de novo? Porque eu tinha arrependido naquela forma e agora caí, falhei. E Deus tem perdão novamente. Agora, o arrependimento, que mais na frente a gente vai ver, mais profundo, ele faz com que o seu coração seja moldado ao caráter de Deus. E Deus odeia o pecado. Então, você não vai cair em pecado com prazer. Ao passo que Deus vai lhe transformando, o seu coração ele vai sendo moldado contra o pecado. Você vai poder falhar ainda em algumas vezes, mas não vai ser com prazer. Não vai ser com alegria, você vai se entristecer. E aquilo que Deus vai fazendo no seu coração vai te afastando cada vez mais do pecado e vai te dando poder para vencer. Porque vai chegar um tempo em que você vai dizer: realmente eu não amo mais isso. Eu odeio isso e eu sinto nojo disso. Então, o Espírito Santo ele vai mudando suas afeições. Antes que você tinha: não posso fazer por causa de Jesus, agora você diz: eu não quero fazer por causa de Jesus. Então ele vai deixando a sua vontade parecida com a vontade dele ao decorrer da caminhada, né? É exatamente isso, né? Quando nós reconhecemos que nós pecamos, né, esse arrependimento profundo,
nós percebemos que nós precisamos mudar, né? É a conversão. E falando de arrependimento, de conversão, de mudança, né? De voltar-se para Deus, nós vimos aqui também que em Deuteronômio capítulo 4, né, no verso 30, existe uma palavra muito interessante, né? Que é a palavra vexávita, que significa converter, mas também que significa voltar. Sim. E aí nos dá essa ideia de que nós precisamos voltar para o Senhor, né? E existe uma outra palavra muito interessante também, que é da mesma raiz, né? De vexúvita, é a palavra techuva, que significa arrepender-se. E como ela vem da mesma raiz, né? De vexúvita, ela também significa voltar, ou seja, quando nós estamos envolvidos com esse arrependimento, isso significa que nós temos um retorno a Deus depois de termos sido separados dele pelos nossos pecados, né? Então significa se voltar para Deus, essa questão de nos arrependermos, né? Isso. Essa palavra tem conotações muito profundas. Ela está em vários versos da Bíblia aí, com o sentido de reavivar aquele que está morto, de trazer o coração de volta, trazer a lucidez, né? Tornar de volta, retroceder. Então, quando a gente foi criado lá no jardim, nós tínhamos a nossa concupiscência não era pervertida, era uma concupiscência que levava a Deus, o íntimo ia para Deus, naturalmente. Hoje não. Hoje precisa de uma decisão, hoje precisa de uma escolha, uma abnegação, uma renúncia do próprio eu, da nossa concupiscência, para irmos até a Deus. E o que Deus quer fazer no arrependimento, por meio da conversão, é moldar-nos com sua nova natureza. Então, aquela natureza que hoje, por causa do pecado, não sente prazer nele, passa a sentir prazer nele de novo, passa a se voltar para ele. E no sentido do arrependimento, é como você voltar a sua mente para aquilo que Deus quer, e não somente por saber e conhecer o que Ele quer, mas por seu coração também querer o que Ele quer. Então, arrependimento é uma mudança do seu estado de pensamento, das suas vontades, e isso é uma obra operada pelo Espírito. Então, se aqueles que querem se arrepender tentam mudar seu comportamento, mas não dão chance para o Espírito, não muda o coração. Pode mudar o comportamento, mas não muda o coração. Mas aqueles que permitem que o Espírito Santo influencie seu coração, então esse poder que renova a mente, como diz Paulo, e transforma o coração, ele vai moldar a sua vontade a ponto de você se arrepender da sua pecaminosidade anterior, né? Dos atos de pecado. Porque eu acredito que quando a gente fala de conversão, não falamos de renunciar a um pecado ou se arrepender de um pecado. Mas quando a gente fala de conversão, a gente fala de se arrepender do pecado. É de ser pecador, é de ter essa natureza ruim no nosso coração. Então, você não se arrepende de uma atitude ruim, você não se arrepende de uma palavra maldita. Você se arrepende de ser pecador, do seu estado de pecado. É disso que você se arrepende. Então, qualquer coisa que é pecado para você não vai ser mais prazeroso. Isso é o que eu adiantei um pouco, porque estava no assunto. É isso que vai ser a conversão, é o estado do coração aborrecer o pecado, né? É interessante que essa palavra que nós comentamos ainda há pouco, né, a techuva, que significa retorno, voltar, né, se arrepender. Nós vemos que tanto no Antigo como no Novo Testamento, em relação ao arrependimento, a esse retorno, Deus ele exige a obediência. Ele sempre nos chama a essa obediência. E nós percebemos aqui que quem obedece será abençoado, né? E quem desobedece vai sofrer as consequências. Então, não existe um meio termo em relação a isso aí. Deus diz, olha, obedeça e as bênçãos virão. E se você desobedecer, infelizmente, você vai colher ali as consequências do seu erro. É importante entendermos também com relação a isso, né, Jéssica? Eu tinha separado um texto aqui do tratado que diz assim: tudo que se exige do ser humano caído é que ele exerça fé, tanto para aceitar as provisões que Deus constituiu para cobrir os pecados anteriores, como para aceitar o poder oferecido que leva a uma vida de retidão. E quando a gente fala de bênçãos, nós vemos ao nosso redor, às vezes, pessoas que transgridem
de forma muito nítida a vontade de Deus e parecem prosperar. E lá em Salmos 37 fala assim: não se aborreça, não pense, não fique triste porque o ímpio prospera, porque aquela prosperidade não vem de mim. E quando o salmista fala isso, eu acho muito interessante, porque também foi um questionamento meu por muito tempo na minha vida, porque às vezes a gente não enxerga as bênçãos de Deus, mas sua graça está sobre nós a todo instante, né? E ele diz assim que aquele que segue a sua vontade receberá suas bênçãos, e que possam não ser bênçãos vistas de forma terrena, mas são bênçãos eternas também, né? Então a gente tem que considerar isso também. E sobre o retorno aqui, na questão toda de Israel, era a questão de idolatria. E se a gente for perceber, a raiz do nosso pecado vem da idolatria, vem do achar-se suficiente e perceber que não depende de Deus, mas não é isso, a gente depende completamente. E a guerra que faz com que a gente caia é simplesmente escolher qualquer outra coisa no lugar de Deus. Então, se eu escolho a mim mesmo, ou uma família, ou um emprego, qualquer coisa que pode ser bênção, mas que ocupa o lugar de Deus, então deixa de ser, né? Aqui em Deuteronômio 30, do 1 ao 10, né? Fala a respeito das promessas de Deus, e ali tem uma coisa tremenda, que quando eu li eu me lembrei de Pedro, porque Pedro era aquele que dizia: eu amo o Senhor, por ti eu darei a minha vida, eu nunca te negarei, e ele não sabia, ele não tinha maturidade para entender ainda aquilo que realmente tinha no seu coração. E aí depois que ele nega Jesus, se arrepende, aí Deus, ele tem um encontro com ele especial de novo, porque Jesus ressuscita e vai até os discípulos. E lá em João capítulo 21, ele vai até ele e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Mas no original ali é um pouco diferente, sabe? Jesus pergunta se ele ama com uma palavra. E Pedro responde que ama com outra palavra. A palavra que Deus usa é uma palavra de amor perfeito, amor sacrificial, o amor de Deus. E ele pergunta: Pedro, você me ama desse jeito, com amor perfeito? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele diz: eu te amo com amor de amigo. A palavra que ele usa é um amor de amigo. E Jesus insiste a segunda vez, e na terceira vez, quando ele pergunta novamente, né, Pedro se entristece. E eu nunca entendia por que Pedro se entristecia. Porque quando Jesus repete a terceira pergunta, ele repete com a mesma palavra de Pedro. Então ele fala assim: você me ama com amor de amigo? E aí Pedro se entristece. E aqui no capítulo 30, diz no verso 6 que Deus circuncidará o nosso coração para amarmos a Ele. Isso é muito profundo, né? Amarmos a Ele de todo o nosso ser, de todas as nossas forças. Então, naquele momento que Pedro estava vivendo com Cristo, ele achava que logo de início ele amava aquilo tudo, mas depois que ele rejeitou, né, que ele negou a Jesus e se arrependeu, ele percebeu e foi sincero com o Senhor: Senhor, eu te amo, mas eu não te amo tanto assim. Mas Cristo olha para ele com a onisciência divina que ele tem. Então ele falava com Pedro: apacenta as minhas ovelhas, porque esse verso 6 de Deuteronômio também vai ser na sua vida, Pedro. E de fato foi, né? Nós vimos como foi Pedro. Conosco é do mesmo jeito. Se a gente tem que ser sincero com Deus, como Pedro chegou a ser, e Deus vai operar através do seu poder, através de nossa comunhão com Ele, a transformação, e o nível do nosso amor vai subindo também. Exatamente. Eu queria que você estivesse aí em casa, abrisse a sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 30, no verso 6, né? Aquele comentário que Jéssica fez aqui, para que você possa entender melhor. Diz o seguinte, olha, o verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Veja, não somente o seu, mas se você crê, Deus diz aqui, olha, também ele circuncidará, né, o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Verso 7. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguem. Verso 8. De novo, pois darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o verso 10, fazendo aquele fechamento maravilhoso, nos diz o seguinte, olha, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei,
E se converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, Deus diz, vocês irão receber o quê? As bênçãos de Deus, né? Sim. Aqui tem uma parte que eu tinha até sublinhado, não sei se foi nessa página, mas que diz assim que, como um resumo, né? Está dizendo assim, a ideia é simples e direta. Se você errar, haverá consequências terríveis para você e sua família. Isso é o que faz o pecado. No entanto, mesmo assim, você pode se arrepender e o Senhor receberá de volta e o abençoará. E assim, eu queria até destacar uma pequena distinção de consequência de pecado, porque nem tudo que vem ao mal, nem tudo que vem que a gente pensa ser mal, é consequência de pecados, né? Nós temos a retribuição divina, que é o juízo de Deus, né? Como com Israel, permitiu que eles fossem cativos, né? Para que eles se voltassem para Deus. Então, juízo divino, ira de Deus. Tem as consequências dos nossos próprios erros, consequências naturais. Se você não cuida da sua saúde, você vai adoecer, consequência do pecado. E tem as consequências também que vêm das tribulações, que muita gente confunde. No caso dessas duas primeiras, você tem essa consequência ruim, ou pela ira de Deus, por consequência de suas atitudes, consequência de maldições de família também, isso existe, porque diz que a maldição ia por segunda, terceira, até a quarta geração. Então, às vezes, você sofre alguma coisa, você não entende por quê, e fica se culpando, né? E, realmente, muitas vezes, é culpa nossa, sim, mas há casos que não. A violência, por exemplo, atinge pessoas que não têm culpa por isso, porque é o pecado do mundo que afeta nós também que estamos dentro do mundo. Mas na tribulação não, você não sofre porque você pecou pelo erro, pela maldição, pelo juízo de Deus, não. Ali você por ser fiel. Então você é perseguido, você é injuriado, você é blasfemado, você sofre falso testemunho de outras pessoas por causa da tribulação. Então há essas distinções. E aqui o que Deuteronômio vai enfatizar é a questão da desobediência. Então, algo que nos faz mal por desobedecermos a Deus, que vem da própria parte do Senhor, né? E também das consequências naturais de nossas escolhas. É importante entender isso, porque às vezes na nossa vida a gente tem situações que não entendemos porque estamos passando por aquilo. Mas o Senhor, Ele não só nos observa, como Ele age em nosso favor também. Então, se independente dessas circunstâncias, seja tribulação, Ele vai te dar força para você passar por isso. Seja por maldição, você se arrependendo, Deus vai fazer aquela libertação para você sair daquela maldição que veio talvez do pecado de seus pais. E se você causou algo para você mesmo de mal, porque os nossos pecados só faz mal, né? Então, Deus renuncia, te dá poder, te dá circunstâncias para superar aquilo, né? Existe essa distinção, só para a gente contextualizar, porque nem tudo é maldição, nem tudo é consequência de pecado. Às vezes, de pecado de outras pessoas que também nos afeta. Que nos atingem, né? Mesmo inocentes, mas também somos atingidos. Eu queria, então, responder aqui o Edilson Arruda, que está nos desejando aqui um feliz sábado. Edilson Arruda, seja muito bem-vindo aí à nossa classe, à nossa recapitulação da lição. Um feliz sábado para você, todos também que estão nos assistindo mais uma vez. É o que nós desejamos aqui em nome de Jesus. Jéssica, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre essa questão do arrependimento e nós vemos que toda a Bíblia, assim como Deuteronômio, né, revela a graça de Deus e a sua bondade. E Deus sempre nos pede, olha, que Ele nos pede o arrependimento. E com isso ele nos pede um arrependimento de todo o coração. Né? E esse arrependimento de todo o coração, ele significa voltar-se para Deus de todo o coração e entregar-se totalmente. Né? Não é parcialmente ou momentaneamente, mas é entregar-se a Deus totalmente. E ele diz mais aqui que, lá em Romanos, no capítulo 2, no verso 4, eu queria que você acompanhasse, se for possível, Romanos capítulo 2, no verso 4, Veja o que diz aqui o seguinte em relação a essa questão do arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4 diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Ou seja, aqui em Romanos ele diz o seguinte, que a bondade de Deus
é que nos leva ao arrependimento, né, Jéssica? Tem até um texto no livro Caminho a Cristo que eu guardo no meu coração, porque teve um tempo na minha vida que eu era bem juiz de mim mesma. E o inimigo sondava, né, os ouvidos dizendo, você não pode se achegar, você não tem mais solução. Né? E é isso que o inimigo faz, né? Ele traz mentiras para banir a nossa fé, e se ele consegue isso, então ele já conseguiu tudo. Mas o que esse verso está dizendo aqui é que a bondade do Senhor que nos move para o arrependimento. Então, como nós podemos nos arrepender e chegarmos até o Senhor? Como podemos esperar que haja arrependimento antes de ir ao Senhor? E o conselho é ir ao Senhor, independente de sentimento, pensamento, uma escolha racional mesmo, ir ao Senhor. E lá o Espírito Santo vai conduzir para o arrependimento, para a renúncia, para a tristeza pelo pecado, porque isso é algo sobrenatural, nós somos corrompidos, não é de nossa naturalidade achar ruim pecar, é para achar bom, né? No nosso coração nós somos assim, mas o Senhor, Ele nos conduz àquilo que é correto e muda, né? E essa mudança é que gera o arrependimento. Primeiro nós temos que ir até Ele. E então Ele vai providenciar e vai mover o nosso coração com base naquilo que a gente deixa aberto para Ele fazer, né? Nosso coração aberto à influência dele, do Espírito. Exatamente, entrega completa. Né? Jéssica, eu anotei aqui uma frase muito interessante que eu ouvi num comentário do pastor Samuel Ramos, que ele diz o seguinte, olha, o verdadeiro arrependimento é a decidida renúncia do pecado, né? É o verdadeiro desejo sincero de não mais cometer esse erro, né? Isso. Porque você sabe que existe aí, então, nessa questão do arrependimento, aquela tristeza, aquela situação de medo das consequências. A pessoa até reconhece, né, o seu erro, mas não é o verdadeiro arrependimento. Não. A gente viu aqui que, com relação a essa questão do arrependimento e a conversão, em vários textos bíblicos, né, nós vimos aí que pessoas como o rei Saul, né, ele teve ali ele até confessou ali o seu pecado, né, o seu erro, mas ele não teve um arrependimento sincero, né? Judas também, né? Judas, né? Ele reconhece que errou, mas ele não se arrependeu do mal, da malignidade do pecado, mas sim ele viu as consequências e percebeu que foi realmente injusto com Jesus, né? Pequei contra um homem inocente. E ali ele sai para se suicidar. E é terrível o fim de Judas, porque quando Cristo nos chama ao arrependimento, ele nos chama para a vida, né? E ele ali, sem esperança alguma disso, sem perspectiva de mudança, ele desiste da sua própria vida. E ali foi terrível a questão de Judas. Mas o arrependimento é isso mesmo. É renúncia, entrega do eu completa. O pecado gera morte. E querendo ou não, a gente vai morrer. Sabia que mesmo conhecendo a Cristo também. Por quê? Porque ou a gente morre com Cristo, ou a gente morre eternamente com o pecado. Vai levar à morte, porque requer a morte. Só que quando a gente morre com Cristo, nascemos para uma vida nova, para uma vida eterna. E quando nós morremos no pecado, então a gente morre para o fim completo, né? Mas de qualquer forma a gente vai ter que morrer. E o arrependimento é um pouco da dor dessa morte. Então você vai morrendo pelo pecado a cada vez que você se arrepende. E vai morrendo com Cristo porque você se compadece daquele que era justo, puro e santo e morreu por causa do seu erro, né? É verdade. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, né? João Batista, que pregou muito sobre o arrependimento, né? Ele sempre pregava, olha, arrependei-vos, né? Arrependei-vos. E assim como João Batista também, nós vemos que o próprio Jesus, ele também ele pregou sobre o arrependimento. Aqui em Marcos, no capítulo 1, né, nos versos 14 e 15, diz o seguinte, olha, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, verso 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Eu queria que você fizesse, então, essa abordação, esse abordamento, né, com relação a essa questão de que o próprio Jesus, ele pregou sobre arrependimento, e no finalzinho do verso 15 ele diz o seguinte, olha, arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é esse significado de Jesus ter acrescentado, não só
para que as pessoas possam se arrepender, mas também crer no Evangelho? Porque o arrependimento por si só não é a solução, né? A gente se arrepende do erro, mas precisa se pagar por aquele erro. E o sacrifício de Cristo é o que paga por isso. Ele é a única solução, o Evangelho é a única solução. Então, não é a sua renúncia que traz para você o favor de Deus. Não é a sua fé. E tem até uma pergunta, acho que é para consideração aqui, né, no final, que diz assim, como fazer para que nosso arrependimento não se torne aquilo que vai fazer a gente chegar perto de Deus, né? Que vai fazer Deus nos aceitar. Não é isso, não é a fé, não é o arrependimento, mas é o sacrifício de Cristo. Por isso que ele disse, arrependa, mas creia no Evangelho, porque o meu sacrifício, aquilo que eu fiz, é a única coisa que pode pagar o preço do seu erro. Mesmo que você se arrependa, alguém precisa pagar. E eu paguei. Então, isso é o grande cerne do Evangelho, né? Você saber que você não vai se achar merecedor porque tem fé, porque é um dom de Deus. Você não vai se achar merecedor porque se arrependeu, porque é Deus que moveu o teu coração a se arrepender, mas porque Cristo realmente pagou o seu preço, né? Eu queria encerrar esse momento, então, lendo com você os primeiros versos do Salmo 51, que é um grande exemplo, né, aqui do rei Davi, de um verdadeiro arrependimento. Se você tem dúvida ainda sobre o que é o verdadeiro arrependimento, nós vamos encerrar, então, lendo aqui o livro de Salmo, no Salmo 51, a partir do verso 1. E veja só o que escreveu o rei Davi. Diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, né? O verso 10 também é muito interessante, que ele diz o seguinte, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que esse seja então, Jéssica, a nossa oração. Que Deus crie em nós, então, um coração puro e dentro de nós um espírito inabalável, né? Inabalável, um espírito reto. Jéssica, neste momento eu queria que você encerrasse conosco com uma oração e obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Oremos. Santo Deus, nós reconhecemos, Senhor, o quanto nós somos pecadores e te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos diga, nos mostre a malignidade do nosso pecado, porque até entendermos o quanto ele é mau, nosso coração não se removerá. Mostra-nos, Senhor, a iniquidade, a essência dos nossos atos, para que não venhamos a mudar de comportamento, mas a renunciar ao nosso próprio eu. Por favor, ó Deus, nós sabemos que ninguém pode se acertar com o Senhor, mas Cristo foi aquele que se acertou com o Senhor em nosso lugar. E por meio desse sacrifício hoje nós podemos ser justos pela fé diante de Ti e receber o Teu poder. E esse poder que nós pedimos, Senhor, diariamente, para que o nosso coração ele renuncie às nossas próprias vontades e ela seja neutra à Tua vontade. Que os nossos anseios sejam transformados em os anseios da Tua graça. Por favor, Senhor, como a oração de Cristo te pedimos, nos torna um com Ele e um contigo, assim como Ele era com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado também a você que está nos assistindo. No próximo sábado nós estaremos aqui de volta com um novo participante. Jéssica, Deus seja louvado. Obrigado aí pelos seus comentários inteligentes, sábios. Continue assim, né? Uma cristã valorosa aos olhos de Deus. E logo mais nós estaremos no céu com o nosso amigo Jesus. Amém? Amém. O Senhor seja louvado. Obrigado pelo convite e que o Senhor nos abençoe, né? Aprender a cada dia mais da sua palavra. Amém. Um feliz sábado e até o nosso próximo estudo.